E a gente já começa essa edição do Factual conversando com o deputado federal Pedro Vilela, de 38 anos, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2021, assumindo a cadeira deixada por JHC. Naturalmente venceu as eleições e assumiu a Prefeitura de Maceió. Muito boa noite, deputado. Muito bem-vindo ao ACTA e obrigado pela presença. Muito boa noite, Lucas. Quero agradecer aqui o convite do Portal ACTA, do programa Factual. Uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre esse nosso início de mandato, né? Tomei posse no último dia 1º de janeiro. Estamos aí completando um mês de mandato ao final dessa semana, um mês já de muitas atividades, muitas ações e muito trabalho. Então, uma alegria poder ter essa oportunidade aqui no ACTA para a gente falar um pouquinho sobre isso. Deputado, não é o seu primeiro mandato, né? O senhor foi eleito em 2014 e aí acabou não se reelegendo. Nessa volta, né, nessa oportunidade, nessa nova chance que o senhor ficou na suplência, quais serão as prioridades no trabalho? Veja bem, eu retomo algumas bandeiras que eu já defendi no meu primeiro mandato, voltadas para a defesa da educação, para a defesa do empreendedorismo, da liberdade econômica, questões muito importantes para o estado de Alagoas, que também estiveram na nossa pauta num primeiro mandato, voltam agora também com força, como fortalecimento da rede de agricultura por todo o estado, do pequeno produtor rural, enfim, uma série de ações que eu retomo com todo o fôlego, agregada a outras novas, né, em especial relacionadas a essa questão, esse momento difícil que a gente enfrenta da pandemia. 2020 foi um ano muito difícil para o brasileiro, para o alagoano, muitas vidas perdidas, o Brasil já passou do número de 200 mil mortes e obviamente isso traz um impacto importante para todos nós, né? Então, obviamente, nessa retomada do mandato, eu vou estar muito atento a essa questão dos efeitos da pandemia no eixo da saúde, ou seja, desde a primeira semana de meu mandato que eu tenho dado uma atenção especial à questão da vacinação. Eu fui a Brasília, estive no Ministério da Saúde, estive com a equipe do ministro Pazuello, com o assessor especial Ayrton Cascavel, que está coordenando todo esse projeto de vacinação pelo Brasil, e fui cobrar um calendário, e saí de lá com a informação em primeira mão do dia, do prazo que a vacinação iria ocorrer. E assim foi feito. Então, logo ela começou aqui em Alagoas, eu fiz questão de ir pessoalmente ao Pan Salgadinho para acompanhar o processo de vacinação dos profissionais da saúde. Então, estou olhando muito de perto, porque reputo ser fundamental que todos aqueles que queiram se vacinar tenham acesso quanto antes à vacina. E, aliado a isso, tão importante quanto a questão econômica, da economia. Você sabe os efeitos que o Covid trouxe para a sociedade, para o pequeno empreendedor, para quem gera emprego, para quem gera renda, e é óbvio que o poder público tem que ter um olhar especial para essa questão. Então, eu, enquanto membro do Congresso Nacional, também tenho conversado com o setor produtivo, já tive reunião com o pessoal do setor hoteleiro, setor de bares e restaurantes. Ainda hoje tive uma reunião no CREA para tratar de assuntos afeitos à categoria dos engenheiros, enfim, toda uma cadeia de trabalhadores, produtores, que foi afetada pelo Covid, pelas restrições impostas relacionadas ao Covid, e que a gente precisa estar atento para dar o apoio necessário para que essa crise econômica seja finalmente superada. Deputado, por enquanto os trabalhos ainda não começaram lá na Câmara Federal, vocês estão em recesso e retornam na segunda com a eleição da mesa diretora. O senhor já definiu o voto, temos aí o deputado Baleia Rossi na disputa com o alagoano Arthur Lira. Isso, são até mais candidatos, né? Você tem o Arthur, assim, os principais, né? Você falou aqueles que representam os maiores blocos, né? O Arthur Lira, do PP, que inclusive é aqui de Alagoas, e o Baleia Rossi, do MDB, que é um deputado por São Paulo. Eu tenho uma relação pessoal boa com ambos os candidatos, foram meus colegas no meu primeiro mandato, e ambos já me procuraram nesse processo eleitoral em que vai ser decidido o próximo presidente da Câmara, e é uma decisão muito importante, sabe, Lucas, porque o poder do presidente da Câmara de Deputados, ele é muito grande e as decisões dele afetam a vida de todos os brasileiros e, consequentemente, de todos os alagoanos. Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada
estudada, amadurecida. Eu estou indo a Brasília amanhã justamente para fazer uma conversa final com os principais candidatos para entender o que eles pretendem como presidente da Casa Legislativa, no nosso caso da Câmara de Deputados. Entender a pauta que eles defendem para o Brasil, ver quem tem compromisso com as reformas que o Brasil precisa fazer, reforma tributária, reforma administrativa, ver quem tem compromisso com a manutenção e a defesa da democracia, ver quem tem compromisso com a própria democracia interna na Câmara de Deputados, dando vez e dando voz para que cada parlamentar possa colocar suas ideias, apresentar seus projetos e, obviamente, um componente muito importante na minha decisão será a minha questão local do estado de Alagoas, do estado que eu represento. Então, isso vai fazer parte da conversa, de que forma Alagoas poderá ser beneficiada, poderá ser contemplada com a aprovação de projetos de lei, com gestões junto ao governo federal, e aonde eu sentir mais aderência na defesa das minhas causas, dos meus pleitos, e na questão de Alagoas, esse certamente terá o meu voto. E aí, deputado, acabou de chegar uma pergunta aqui da nossa audiência, o Irã Lima quer saber qual o posicionamento do senhor sobre a possibilidade do impeachment de Bolsonaro. De forma muito sincera e muito clara, hoje eu não vejo plenamente colocada a questão do impeachment. Eu acho que essa discussão está se iniciando. Obviamente tem setores políticos que querem o impeachment por uma questão partidária ou por ter uma posição de mais oposição ao Bolsonaro. E eu lhe confesso, Lucas, que essa não tem sido uma agenda prioritária minha, até porque eu acho que isso não vai ter tração tão cedo. É uma discussão legítima que se coloca e que cada um se posiciona da forma que acha melhor. Mas eu estou focado em outras ações, eu estou focado na pauta legislativa, estou focado nas reformas que o Brasil precisa aprovar, estou focado em trabalhar junto aos ministros, e nós temos bons ministros no governo federal, para trazer soluções e encaminhamentos para o estado de Alagoas. Esse tem sido o foco do meu trabalho. Estou focado em ajudar o prefeito JHC, a quem apoiei, a quem acredito no projeto, e que vai precisar muito do apoio da bancada federal em Brasília, o próprio governo do estado. Eu acho que essa é a pauta principal do ano de 2021. O processo de impeachment é legítimo que se coloque. Eu participei de um outro lá atrás, que foi o processo de impeachment da presidente Dilma, e no momento oportuno, se isso de fato vier a ter um desdobramento, a gente vai fazer a melhor reflexão possível e tomar a melhor decisão para o país, para o Brasil. Agora, deputado, trazendo para a realidade local, falando de relações políticas, como é que anda a relação do senhor com o senador Rodrigo Cunha, do seu partido, né? Sim, muito bem. O senador Rodrigo Cunha é do meu partido, é um político que eu tenho uma aproximação muito forte. Nós fizemos campanha juntos em 2014, quando ele se elegeu deputado estadual, e eu me elegi deputado federal. Em 2018, da mesma forma, quando ele foi candidato a senador, ele foi o meu primeiro voto para senador. Eu defendi o nome do senador Rodrigo por todo o estado, e acredito muito nesse projeto que se coloca do senador Rodrigo com o prefeito JHC, e a qual eu me integro. Obviamente eu converso, tenho relações com todos os grupos políticos de Alagoas. Eu não faço distinção no sentido de não ter um diálogo aberto. Eu converso com a esquerda, com a direita, sempre buscando a convergência, sempre buscando pontos em comum, notadamente aqueles que sejam em prol do Estado. Então, na bancada federal, eu converso com todos os deputados, com todos os senadores, eu não faço distinção. Obviamente, tenho uma identidade política com esse grupo a qual faço parte, do senador Rodrigo Cunha, do prefeito JHC, que foi vencedor agora no projeto das eleições na capital, e a qual eu estou absolutamente integrado e tenho buscado apoiar com as minhas ações como deputado federal, tendo reuniões frequentes com o prefeito, com os secretários municipais. Já tive reunião com o secretário de Educação, de Ação Social, de Turismo, de Inovação, de Governo, enfim, buscando dar total apoio para que essa gestão que assume num momento tão difícil tenha êxito nas suas missões.
E aí essa ligação é partidária, né? O senhor, inclusive, apoiou, como acabou de falar, o JHC, mas a gente sabe também que o senhor tem uma ligação histórica, através da sua família, com a família Calheiros, né? Com o senador Renan Calheiros e, por tabela, o governador Renan Calheiros, que hoje está em um grupo oposto ao do prefeito JHC. Como é que anda essa relação? Como é que o senhor fica no meio disso tudo? Não, veja bem, até boa sua pergunta para esclarecer. Eu não tenho uma relação política próxima nem com o senador Renan Calheiros, nem com o governador Renan Filho. Pelo contrário, eu nunca tive, né? Eles tiveram aliança com o então governador Teotônio Vilela lá atrás, e o último momento em que eles caminharam juntos no processo eleitoral foi em 2006. Então nós estamos falando aí de 14 anos atrás, e quando eu entro na política em 2014, essa relação política já não existia. Tanto é que em 2010, o senador Renan Calheiros e o então candidato a deputado federal Renan Filho votaram em outro projeto que não era o do PSDB, votaram no candidato Ronaldo Lessa. Em 2014, o Renan Filho foi candidato a governador e eu a deputado federal, eu não fazia parte da sua coligação, não o apoiei. 2018 também não, então a minha relação é de total independência, de diálogo, de respeito, mas de total independência em relação ao MDB aqui em Alagoas. Eu nunca fiz parte do governo do Renan Filho, eu nunca indiquei qualquer nome para ocupar qualquer cargo no governo. Eu faço meu papel institucional. Como deputado federal, apoiei ações do governo, através de emendas, através de gestões junto ao governo federal, no sentido de beneficiar Alagoas. Mas o meu grupo político não é o grupo que o MDB faz parte. E nem da família Vilela mais? Não, até porque eu sou o único que está em atividade política na família Vilela, né? O ex-governador disputou a sua última eleição em 2010 e desde então não vem mais disputando eleições. Eu que estou ocupando esse espaço no processo eleitoral. Óbvio que ele é um conselheiro. Mas a gente sabe do peso que tem a família. Claro, não, ele é um conselheiro. Um cargo, né? A gente sabe do peso que tem a família Vilela ainda na política, né? Não, o ex-governador Teotônio continua sendo um personagem importante, um conselheiro meu, do próprio senador Rodrigo Cunha, do próprio prefeito JHC. Ele está próximo da gente nesse sentido. Mas ele não interfere, ele não decide por nós, ele aconselha. E obviamente, um conselho que eu levo em alta conta. Mas as decisões políticas cabem a quem está no processo, no dia a dia. Agora, deputado, qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros dias do governo de JHC aqui, né, em Maceió? Eu acho que é um governo que eu acredito, é um projeto que eu acredito. Nós tivemos uma dificuldade na transição, porque a transição ficou muito curta, sabe, Lucas? Como a eleição foi adiada, teve segundo turno, então a gente está falando só de 30 dias de transição com Natal no meio, com fim de ano, com Ano Novo. Então esse processo foi prejudicado, embora eu não tenha participado diretamente da transição, eu acompanhei e sei que foi uma transição republicana, sei que foi uma transição em que tanto o governo anterior como esse que se coloca conseguiram conversar, dialogar bem. E agora é trabalho, né? Obviamente, Maceió é uma cidade com muitos desafios, estamos falando de mais de 1 milhão de habitantes, num cenário dificílimo de pandemia, de crise econômica, de crise fiscal do município. Então, o prefeito JHC vai precisar de muita garra, muita determinação, e ele tem mostrado isso, trabalhando no final de semana, ficando até tarde na prefeitura. Eu mesmo estou fazendo várias ações ao lado dele, amanhã vou estar com ele numa ação da Secretaria da Educação. Então, eu vejo essa dedicação de forma muito positiva. Avalio que ele conseguiu formar uma boa equipe de secretários, tomou já medidas importantes para o cidadão maceiense, como, por exemplo, hoje o anúncio da redução do preço da passagem de ônibus. Maceió agora tem a passagem de ônibus mais barata entre as capitais do Brasil, R$ 3,35. E a gente tem que fortalecer essas ações. Eu tenho sido um parceiro da bancada federal que ele sabe que tem contado. Em Brasília, todas as gestões que eu faço nos ministérios, no próprio Congresso Nacional, eu tenho levado os pleitos de Maceió em alta conta. Na questão das emendas vai ser do mesmo jeito, na ocasião de apresentação das emendas. Então eu acho que o projeto começou bem, eu tenho muita confiança que vai oferecer uma boa gestão à cidade de Maceió
e que daqui a 4 anos Maceió será uma cidade melhor do que é hoje. E esses episódios recentes, né, que geraram um certo desgaste ao prefeito, esses episódios, por exemplo, do influencer Carlinhos Maia, agora com a namorada do senador Rodrigo Cunha, de alguma maneira isso compromete esse bom início do JHC ou não? Eu acho que toda gestão, você não tem como começar uma gestão, ainda mais tão complexa como é administrar uma capital do porte de Maceió. Óbvio que vai acontecer percalços, mal-entendidos, erros, isso é natural. O importante é que se mantenha a linha e o horizonte de onde quer chegar. Se daqui a 4 anos o resultado final for positivo, então valeu a pena. Obviamente que quando os erros acontecem, a gente tem que buscar corrigi-los o quanto antes, não precisa insistir no erro. Se forem frutos de um mal-entendido, mais fácil ainda, desfaz o mal-entendido. O importante é ter um plano de ação e trabalhar para chegar naquele objetivo e nisso, no macro, no principal, eu acho que o prefeito tem acertado. E agora o senhor com o mandato, né, detentor de mandato, vai brigar por mais espaço dentro do PSDB? Não, eu tenho uma ótima convivência no PSDB, com o senador Rodrigo Cunha, que hoje é o presidente estadual do partido, a gente conversa muito bem, com a executiva como um todo, com os deputados estaduais, uma relação muito próxima com a deputada Cibele Moura, com o deputado Dudu Ronaldo, enfim, todos eles num diálogo absolutamente fluido e produtivo. Então, eu acho que no PSDB isso está equacionado. 2021, eu tenho dito que tem que ser um ano voltado para o trabalho, propriamente dito. Não que fazer política não seja trabalho, mas ela tem um momento certo de acontecer. Então, em 2021, a gente tem que buscar as parcerias, o diálogo, não só entre políticos, mas com as instituições, com o governo federal, para trazer as soluções que Alagoas precisa. Eu tenho buscado fazer esse diálogo de forma muito intensa, com associações, com instituições, com institutos, e de forma que a gente consiga construir uma agenda de recuperação, eu acho que essa é a palavra, de um ano tão difícil que foi 2020, e que a gente possa fazer de 2021 esse ano da retomada, da recuperação. Eu falei aqui da questão da saúde, então todos os esforços voltados para que esse processo de vacinação possa acontecer de forma eficiente, de forma célere. Nós falamos aqui da economia, então todos os esforços para que a retomada econômica seja rápida, dando toda a condição para que o empreendedor, para aquele que gera emprego, gera renda, tenha condições de continuar com o seu negócio de portas abertas, e outras questões afeitas que também precisam que o poder público tenha uma atenção. A gente falou aqui de educação, Lucas. 2020 foi um ano praticamente perdido na educação, com as escolas fechadas, as crianças em casa. Quantas e quantas pessoas não devem te procurar, mães de família, com a pergunta relacionada à volta das aulas. Quando é que vai acontecer? De que forma? Vai ser seguro? Eu sou a favor que as aulas voltem, que a gente encontre um formato que permita que as crianças voltem a frequentar a escola, obviamente garantindo todo o protocolo de segurança para os profissionais do setor de educação. Inclusive, eu tenho um requerimento meu para que os profissionais de educação e os profissionais de segurança, juntamente com os profissionais da saúde, tenham prioridade na fila da vacina, né? Porque o trabalho deles exige que eles estejam nas ruas, ou nas escolas, ou em campo, como a gente costuma falar. Então, são ações que dependem do poder público, do Congresso Nacional, do governo federal, que eu tenho estado atento e tenho tentado viabilizar. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua presença também aqui e desejar sorte aí nessa retomada, né, na Câmara Federal, no trabalho, que o senhor consiga desenvolver um bom trabalho por Alagoas. Obrigado, Lucas. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui no Portal Acta, no programa Factual. Muito bom ter esse contato com o alagoano que nos ouve agora e fazer o convite para que acompanhem o nosso trabalho através das redes sociais. Eu tenho feito uma prestação de contas permanente das nossas ações, tenho colocado de forma muito transparente tudo o que a gente tem feito, tanto lá em Brasília como aqui na base, no estado de Alagoas, e é um canal totalmente aberto para sugestões, para críticas, para posicionamentos,
e lá eu tento manter esse diálogo muito frequente e muito estreito. Então podem me acompanhar no Instagram, pelo dep.pedrovilela, pelo Twitter, Vilela Pedro, e dessa forma eu acho que fica bom para que o alagoano possa nos acompanhar. Que bom, importante isso. Obrigado mais uma vez, uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite.